Catedral, aqui no programa do Ritmo da Fé, eu mais uma vez aí juntinho com você. E você já sabe quem sou eu, não é verdade? Eu tô gostando desse negócio, é bom demais. Sou eu, Cláudia Bastos, neste sabadão aí com você. Olha, é uma alegria ter a sua companhia neste sábado, viu? Eu sei que você fica aí a semana inteira contando as horas, e os dias, os minutos e os segundos para estarmos juntos. E se pergunta, não é verdade? Quem será que a Cláudia vai trazer hoje? Existe uma expectativa no seu coração? É, no meu também, viu? Olha, muito obrigada por permitir que eu entre aí na sua casa, no seu lar, no seu coração, levando sempre a palavra de Deus através da música. Sempre através de uma história belíssima. Sim, porque onde tem um cantor, com certeza tem uma história de intimidade com o nosso Deus. E hoje não vai ser diferente. Mas antes de mais nada, eu quero dar o meu boa noite para o Lúcio. Olá, Lúcio! Um coraçãozinho para você, amigo! Beth Martins! Cadê aquele coração? Olha, o dela tá menor do que o teu! Não pode! É, minha gente, eu gosto demais, viu? É com uma alegria, não é verdade? Por que a gente tem que falar das coisas de Deus com tristeza? Vamos trazer alegria, botar fogo do Espírito Santo neste programa de hoje, porque ele está bom demais hoje. E hoje eu tenho uma alegria de trazer para você o Miguel Ângelo. Ele vai trazer para nós a sua história de música. Bem-vindo, Miguel. Oi, Cláudia, que alegria poder estar aqui contigo. A paz de Jesus para você, para os queridos aqui ouvintes da Rádio Catedral FM, para todo o povo de Deus que está ligadinho aqui no seu programa. Olha, eu sou um desses que estava na expectativa, hein? É? Partilhava com você aqui offline. Foi mesmo. A gente tem acompanhado aí o seu trabalho. A gente sempre fica naquela expectativa que é o irmão e a irmã que vai estar aqui. Que alegria poder estar aqui hoje com você. Olha isso, bom saber. Ah, coisa boa. Isso já dá uma alegria no coração. O coração palpita diferente. Ele bate no tum-tum do Espírito Santo. Miguel, você começa falando para nós, quem está agora aí ligado, né, sintonizado na Rádio Catedral. Quem é o Miguel Ângelo? Que cantor é esse, minha gente? Fala para o povo de Deus. Quem é você? Fala um pouco da tua história. Parece uma pergunta simples, mas sempre essa pergunta ela tem muitos bastidores aí por detrás. É uma pergunta importante. Eu sou lá da Ilha do Governador. Olha aí, um abraço pro povo da Ilha do Governador. Eu gosto demais da ilha. Tem um povo lá que é terra de inspiração divina. Está sempre aqui rezando o terço, né? Cida, Alexandre. Eu sou de uma paróquia chamada São Sebastião, lá no Cocotá, perto das Barcas, um pouco mais para dentro ali do aeroporto, porque muita gente conhece a ilha ali pelo aeroporto, mas entrando tem muita coisa legal lá, tem várias paróquias. Verdade. E eu nasci lá nessa região. Boa parte da minha infância e adolescência e juventude trabalhei numa paróquia chamada Sagrada Família, que fica lá no lugar chamado Morro do Ouro, assim, muito lindo, está convidada para conhecer lá também. A ilha tem espaços maravilhosos. E na segunda metade da minha vida eu atuei na paróquia São Sebastião, que é a paróquia que eu pertenço ainda hoje. Nessa caminhada... Também na ilha? Também na Ilha do Governador, sempre ali na Ilha do Governador. E assim, desde pequeno a minha família participava das igrejas, das comunidades, das pastorais, dos movimentos. Meu pai levava a vitrolinha dele amarela para a capela. Vitrola amarela? Pois é, eu sou dessa época, não vamos dedurar o tempo. Não, fica só entre nós. Mas não tem problema nenhum, não. Mas assim, naquela época ele levava uma vitrola amarela para colocar discos na hora da missa. Olha só que coisa interessante. Ele levava essa vitrola e eu pequeno e acompanhando isso, até que o padre, percebendo que ele gostava de cantar, convidou ele para cantar nas missas e ele trocou a vitrola pela voz dele. E ele cantava e gostava de puxar procissão, terços, e eu fui crescendo nesse ambiente musical. Minha mãe também amava e ama ainda, né, música, meu pai já é falecido. E quando eu fiquei mais jovem, com 15 anos, eu recebi um presente, um violão, né, aqueles violões mais simplesinhos. Comecei a tocar violão, a gente já era de caminhada, e comecei a participar dos encontros, terços em praça, catequese, crisma, e fui me envolvendo ali na vida paroquial sempre com a música.
Depois de um tempo, passado alguns anos, é que veio a inspiração das canções. Todas as tuas músicas são composições tuas? São sim. São canções que surgiram de diversas experiências, né, de vida, de momentos, de fase de oração. Nós vamos falar mais sobre isso, viu? Vamos. Qual foi a primeira música que você compôs com o primeiro violão que você ganhou? Essa é uma boa pergunta. Foi uma música, olha, que nem foi gravada essa ainda. É do túnel do tempo, minha Direto gente. do Foi TBT, lá longe. É uma música chamada... ela vai mais pra frente, eu penso até, na nossa conversa vai ficar mais claro, mas é uma música que fala, o refrão fala assim: entrega a tua alma àquele que te deu a vida. Você recorda da música ainda? Toca ela. Desafiei ele, minha gente. Até vamos lá. Aqui assim, chegou, tem que mostrar. Vamos lá, eu acho que eu lembro assim, ó. Dá uma palhinha só. Entrega a tua alma àquele que te deu a vida, pois somente Ele é quem te acalma quando são muitas as feridas. Bom, é uma palhinha, né? Claro, muito obrigada por acolher um humilde pedido, né? Olha, essa música tem muito tempo. Você vê que as canções, eu acho interessante das canções que elas primeiro ficam gravadas no nosso coração. Né? Pode passar o tempo, você vê, dificilmente quando a gente sente aquela inclinação pela música, a música ela tem essa capacidade, né? Tem. De marcar a gente por dentro, e isso sempre me chamou a atenção. Desde que eu era jovem, assim, a música foi uma das coisas que eu sempre, foi uma das minhas linguagens de me expressar com Deus e também sentir as pessoas que também percebiam isso e comunicavam Deus através das suas canções. Essa música nasceu você com que idade? Olha, essa canção aí eu devia ter uns 17, 16, por Nossa. aí. 17, 16. Essa foi uma das primeiras canções. As canções, elas foram surgindo, essa foi... normalmente eu pegava o meu violãozinho, fazia um dedilhadozinho e vinha alguma melodia, e aí conforme você ia rezando, meditando a palavra, ou alguma coisa de especial tivesse acontecido no dia, algum encontro, eu rascunhava e saía. Essa foi a primeira. A tua inspiração musical é de família ou alguém em especial da música te inspirou a... Olha, eu sempre gostei muito, na família, assim, eu reforço assim, a ideia do meu pai, né? O meu pai, para mim, é uma das referências musicais. Ele já fez a passagem dele para a glória do Pai Celeste desde 2004, mas ele sempre, para mim, foi uma grande referência musical. Sempre incentivou bastante o ministério. O primeiro violão que eu recebi dele e da minha mãe, e ele cantava nas missas, nas procissões, nas campanhas da fraternidade, via sacra. Isso tudo foi moldando também o meu ser musical. Tem várias pessoas na minha família, por parte de mãe também, que são músicos nesse sentido, assim, não profissionais, mas tocam viola, acordeon, sabe? É uma família musical praticamente, né? Tocam instrumentos, cantam, ou só você canta? Né? Só, assim, na igreja, você está falando de forma geral, na igreja só eu canto, assim, mais, vamos dizer assim, mais comprometidamente em termos de pastoral de música, e tanto que uma das características que eu acho assim, do meu ministério é um ministério que surgiu e eu me sinto ainda muito ligado à música litúrgica, da missa. Sim, eu que é aqui. Que é algo que me alegra demais, né? E aí depois, quando nós continuamos o nosso bate-papo, as pessoas já estão perguntando, mas por que então agora músicas que não são litúrgicas, né? Ou músicas que no formato de CD, de EP. E aí depois eu partilho mais um pouquinho sobre isso, mas eu me sinto muito chamado ao ministério na missa, que é uma das alegrias quando eu posso servir. As partes da missa ou de servir ali da Santa Missa no geral, ou encontros, retiros, tudo isso levam o Miguel? Você tem algo da igreja assim que eu me identifico só com aquela parte? Só com a parte litúrgica? Não, assim, mas é um chamado mais forte que eu acho, porque assim, desde
de muito cedo a missa ela se fez presente, né? Seja em primeira comunhão, Claro. nos cânticos, nos ensaios, depois na crisma, né? Nos ensaios de crisma. Então, esses bastidores de liturgia foram os primeiros e os mais intensos que eu participei, enquanto alguém que tocava e cantava. A música sem ser litúrgica eu acompanhava, assim, como assim, admirador de Padre Zezinho na época. Quem não é, né? Quem nunca foi, né? Quem nunca será? Porque o Padre Zezinho acho que era daquelas referências. É o ícone. É o ícone, exatamente. E sempre tinha uma fita cassete, ó, eu ressuscitando os mortos. Sim, De novo não aqui, se preocupe. fita cassete, né? Fita cassete do Padre Zezinho, músicas marianas, que sempre fazia parte lá do nosso dia a dia. Então eu acompanhava, mas não tocava e cantava desde pequeno essas músicas que não são litúrgicas. Eu acompanhava e admirava muito, gostava muito. Depois, quando veio mais pra frente essa geração toda de CD, o que eu tenho de CD católico lá em casa, que eu comprava mesmo? na época de jovem, assim, comprava muito CD católico, né? Mas muito CD, Que porque eu bom. sempre gostei muito de acompanhar. Miguel, isso é muito bom. Comprar o CD, não, você está me dizendo que você é daquele que consome aquilo que é da tua igreja. E isso é muito importante para nós que somos católicos. O que estamos consumindo, minha gente? A igreja ela tem um acervo de coisas. Vai, usa a camisa, terço, use as coisas da sua igreja. Não use, não gaste com aquilo que não vai te ajudar a evangelizar. Muitas vezes você está evangelizando com tal. Você está evangelizando com texto no seu calço, ou na sua mão rezando, de preferência na mão rezando, né? Ou pendurado no pescoço, enfim. Use. Você também pode evangelizar. Pode não, você evangeliza. As pessoas nos olham e elas querem ver na nossa postura quem realmente somos, né? Mas eu gostaria de ouvir você cantar. Fala aí qual é a música que você vai trazer para nós? Então já que a gente está falando de um tempo mais próximo, vou cantar a Se Entregou Por Ti, que é a canção que deu nome ao EP Se Entregou Por Ti, né? Também ao CD físico Se Entregou Por Ti. Inclusive no final, depois eu deixo um CDzinho aqui para você também de presente. Muito obrigado! Existe uma pessoa que, por amor a ti, se permitiu furar por duros cravos para que você tivesse a vida plena e não precisasse viver como escravo. Existe uma pessoa que, por amor a ti, se permitiu furar por duros cravos para que você tivesse a vida plena e não precisasse viver como escravo. Livre-se, da vida de dor e aflição, pois por amor a ti Cristo Jesus se entregou. Livre-se, da vida de dor e aflição, pois por amor a ti Cristo Jesus se entregou. Se entregou. Numa cruz. Não podemos esquecer isso, né? Jesus se entregou por nós e teve um sentido. Quando nasceu essa música? Olha, essa música ela já é um pouquinho mais recente, entre aspas, né? Porque a gente está falando aí de músicas um pouco mais antigas, mas essa foi
por volta de 99, 2000, 2001. Na verdade, todas as canções que eu estou trazendo agora, nessa fase da minha vida, elas têm a ver com essa etapa da pandemia. Porque, como eu falei para você, eu sempre fui um cantor, um ministro de música de missas, mas tinha as minhas canções, mas eu não sabia como fazer essas canções chegarem até o coração do povo. Porque, assim, lá com o meu violãozinho, com a realidade de paróquia ou de capela, conheci algumas pessoas que já tinham um ministério mais consolidado, que não trabalhava só na música litúrgica, mas para mim eu não fazia ideia como fazer isso acontecer, né? O caminho de pegar uma música, produzir, arranjar, gravar, ir para estúdio, então para mim era algo que eu não sabia como e se realmente era esse o caminho que deveria acontecer. Então eu fui, essas inspirações foram vindo, elas ficaram guardadas lá na gaveta durante alguns anos. E aí nesse tempo da pandemia, você vê, essas canções todas são dessa época. A primeira delas foi em 90 e alguma coisa. Essa primeira que eu falei para você deve ter sido em torno de 94, por aí. E aí vieram outras, e aí nesse tempo todo foram vindo canções que eu fui armazenando na fitinha cassete, cantando em casa. Quantas músicas no total você já compôs? Você tem ideia? Olha, deve ter lá em torno de 40 canções. Deve ter em torno de umas 40 canções que ficaram arquivadas. A gente cantava muito em casa, né? Como eu falei para você, minha família era musical, então a gente se reunia, minha irmã toca teclado, a minha mãe canta também, meu pai, e eu no violão, a minha irmã mais velha no pandeiro. Então às vezes nos momentos de férias ou de descontração, vamos cantar e tocar, né? Vamos cantar e tocar. A Banda dos Ângelos. Aliás, me chama a atenção, Miguel Ângelo, porque tem alguma coisa a ver com anjo da guarda? Como é que é? Meu nome? Olha, eu acho que tem, porque assim, diz a lenda que o meu pai saiu de casa com essa tarefa, né? O acordo entre eles era que eu fosse me chamar Sales Henrique. Sales? Henrique, porque meu pai se chamava Francisco de Sales. E aí eles haviam combinado que meu pai ia sair e ia colocar o meu nome de Sales Henrique no cartório. Então tá, saiu combinado. Tô indo lá botar o nome do menino no cartório. Tá bom, minha mãe ficou em casa. E aí, eis que meu pai volta falando que no meio do caminho aconteceu algo que fez com que ele colocasse meu nome de Miguel Ângelo. Ele falou, olha, alguma coisa aconteceu aqui que eu senti muito forte que o nome dele deveria ser Miguel Ângelo, algo assim, né? E aí acabou que meu nome ficou sendo registrado Miguel Ângelo. Eu acredito que tenha um pouco a ver, sim, né? Eu tenho uma devoção com São Miguel Arcanjo, essa questão da fé também sempre fez presente. A minha irmã mais nova se chama Ana, que é um nome bíblico também. A minha irmã mais velha se chama Maria das Graças. Mas a ideia é homenagear. Eu hoje não me vejo com um cara de Sales Henrique, graças a Deus não me colocaram. Não, tem mesmo. É cara de Miguel mesmo. O pai acertou. Ele acertou, né? E a mãe não ficou... Ela ficou um pouquinho assim, depois de entender. Decepcionada, não. Depois Rapaz, tu foi com Sales e voltou com Miguel. Pois explica essa história, né? Mas acho que com o tempo eles acostumaram, acho, né? E eu também não me vejo, as pessoas me chamam... Assim, é engraçado essa questão do nome, porque fala muito também da gente, da nossa missão. E eu tô de boa com o Miguel Ângelo. Isso que é importante. Você tá de boa, você tá centralizado. Miguel, você é casado? Eu sou solteiro. Solteiro? Então eu ia perguntar filhos, então não tem. A não ser que seja solteiro com filho. Tem filhos? Não, solteiro com filhos não. Muito bem. Pode falar. Não, a gente pode partilhar, vai em algum momento aí da nossa história de vida, bom, a gente traz mais... Por quê? Você já foi casado? Não, eu não fui casado. Eu passei durante 3 anos, então, assim, nesse tempo de 2000, 2002, 2001, comecei a estudar administração na UF, na época, fazendo meu pré-vestibular, as canções surgiram, trabalhando com o grupo jovem, eu senti um impulso missionário muito grande na época. E aí fiquei 3 anos numa congregação religiosa lá no sul do Brasil, chamada dos Padres Marianos, uma congregação polonesa. E eu fiquei lá 3 anos e durante um tempo que a gente chama lá de noviciado, é um tempo, você imagina, é uma cidade do interior, ninguém ia naquela cidade, só ia lá mesmo quem realmente queria resolver alguma coisa lá no lugar do noviciado. Nem mesmo quem morava lá passava lá, de tão retirado que era. E aí nesse tempo, que foi o de 2002 até 2003,
dessas 40 canções que eu falei, me vieram mais ou menos outras 12 canções de inspirações. Só que essas 12 canções, elas têm uma característica que a letra, elas são todas do Diário de Santa Faustina. Que faz parte dessa nova etapa também de lançamentos musicais que eu estou fazendo agora recentemente, que são canções retiradas exclusivamente do Diário de Santa Faustina, canções da Misericórdia. Uma, inclusive, está vinculando aqui na Rádio Catedral, se chama Fonte de Doçura Divina. Vai cantar ela também, né? Opa, vou sim, vamos lá. E aí para dizer isso, né? Então, e aí justamente nesse período do meu pai foi o período que eu estando distante, passando por essa situação de perda, e aí tudo naquela época, a orientação acabou que ao final eu não prossegui lá. Foi o tempo que mais você compôs? Pode-se dizer assim? Eu acho que sim, porque foi em um ano, as outras músicas elas vieram assim, mais espaçadas, né? Assim, de 97 até... Foram acontecendo, mas acho que assim, 12 em um ano só, acho que realmente foi um ano diferente nesse sentido. Porque as músicas elas vieram numa quantidade e também o específico foi que as melodias vieram a partir do contato que eu estava tendo com o Diário de Santa Faustina naquela época. E aí alguns trechos me pareciam muito... Santa Faustina tem muito isso, ela tem muita poesia, ela tem muito poema, ela tem essa beleza na escrita dela, né? E aí algumas letras me despertaram e eu percebi a emoção da melodia junto com a letra. Sim. E aí eu fui me abrindo para isso e aí vieram essas canções. Qual destas música você já deu o título? É a música que mais toca o teu coração, que você tem mais prazer de gravar ou não? Sim, essa canção que eu falei para você, Fonte de Doçura Divina, acho que é uma delas. A outra eu vou estar lançando agora, é dia 15 de agosto, são duas, na verdade. Já tá no forninho. Já tá no forninho. Eu vou trazer aqui depois também ela para você. Mas a Fonte de Doçura Divina ela é especial, porque quando me veio a inspiração dela, eu senti que tinha... É engraçado essa questão da composição, né, de fé. Porque é algo que usa coisas que são nossas, né, elementos humanos, a nossa caminhada, a nossa história, a nossa alegria, as nossas dores, mas a consciência do ministério de algo que não é nosso. Né? A gente está a serviço de algo que não é nosso. Né? Passa por nós, né? É elaborado na nossa história, na nossa vida, mas no fundo há essa percepção de que assim, é algo que nos foi confiado para servir. Ele vem, passa e vai. Não é? Ele não fica em nós. É muito bonito isso. É bonito isso mesmo. As pessoas, e é engraçado quando eu vejo as pessoas cantando, às vezes nas comunidades uma senhorinha veio e fala, eu tô escutando lá na catedral como é que é, ela se apropria da música e canta Fonte, Santa, Fonte. Ela tá ligadinha agora, então olha, Miguel Ângelo vai cantar pra senhora agora, viu? Então pra senhora essa música, que eu nem vou lembrar o nome dela, foi num dos grupos de oração que eu tava, mas ela veio me abraçar e aí veio falar isso, tá pena que não escutei essa, e ela cantou, então vai pra senhora aqui essa música, Fonte de Doçura Divina. Hóstia santa, fonte de doçura divina, tu dás força à minha alma. Hóstia santa, fonte de doçura divina, tu dás força à minha alma. Ó tu Todo-Poderoso, que assumiste o corpo da Virgem, vens oculto ao meu coração. Ó tu Todo-Poderoso, que assumiste o corpo da Virgem, vens oculto ao meu coração. E a força dos sentidos não te atinge, Hóstia Santa.
fonte da doçura divina, tu dás força à minha alma. Só mais uma vez para aqueles que estão cansados, né? Hóstia santa nas lutas, fonte de doçura divina, tu dás força à minha alma. Olha, enquanto você fica aí degustando essa doçura divina, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com mais No Ritmo da Fé. Que música linda que nós acabamos de ouvir aqui no Ritmo da Fé com Miguel Ângelo. Minha gente, que doçura divina maravilhosa. Você pode dizer que essa música, ela é um divisor de água na tua vida ou esta ainda não é a música? Tem alguma assim? Olha, quando essa música ela veio, a inspiração dela, eu sentia que era... Porque as músicas que me passam no coração, eu sinto essa característica de simplicidade, né? Elas, inclusive quem fez os arranjos delas, aqui vai meu abraço, querido Wallace Rangel, né? Um parceiraço, né? da música, que eu enviei as músicas no violão e ele traduziu de uma forma maravilhosa, tanto assim Entregou por Ti, quanto essa que eu cantei para vocês. E essa música, na gravação, teve a participação de uma irmã também muito querida minha, que se chama Rosângela Montoso, que vai um outro abraço para ela, que está vivendo um processo de cura de câncer de mama, passando um processo, graças a Deus a fase mais aguda da doença já passou, mas ela ainda está nos cuidados aí necessários. E tudo isso traduziu na hora do estúdio, né? Porque a Rosângela, para mim, ela é uma irmã, ao longo dessa trajetória toda, que é uma das referências também ali locais, mas de vida, de fé, de musicalidade, e eu convidei ela para fazer essa participação, e eu tenho sentido um acolhimento muito grande das pessoas quando escutam a canção, né? As pessoas, elas têm dado um retorno muito positivo, e isso alegra o nosso coração, porque é sinal de que a música está no caminho para cumprir o propósito a qual Deus nos dignou inspirar. E eu acho que sim, essa canção Se Entregou por Ti também é uma canção que eu cantei primeiro. As pessoas têm dado um retorno bem bacana, e eu só posso louvar a Deus por isso. Claro. Dessas 40 canções, quantas você realmente já gravou e estão aí na boca do povo de Deus? Pois é, dessas 40... Ou olha todas? Só a loucura. Todas? Não, ainda não. Ainda não, gostei do ainda não. Pois é. Como eu te falei, nesse tempo da pandemia, por diversas situações de perda, de lutas, de dificuldades, eu acho que como as 7 bilhões de pessoas que habitam esse planeta, essa Terra, né? A gente passou aí também pela nosso quinhão aí de perdas, de lutas, de ressignificações, né? Perdi pessoas muito queridas, né? Eu trabalho como professor de escola, você imagina, né? E aí os meus diretores faleceram de Covid, uma amiga muito próxima lá de uma paróquia também faleceu, alguns parentes, situações também desse tempo. Então, as canções que ficaram depositadas aí durante alguns anos, elas vieram com muita força nesse tempo. O que me vinha no coração é pegar essas canções que estavam guardadas e colocar elas a serviço, né? Colocar os dons a serviço. Então, essas canções foram dadas por algum motivo da parte de Deus, e agora eu falei, não dá mais para ficar lá gavetadinha. Vamos fazer isso da melhor maneira. E essa canção, as canções, elas não foram todas gravadas. Eu peguei as 4 primeiras que eu senti que deveriam ser trabalhadas primeiro, e aí gerou um CD e um EP chamado Se Entregou por Ti, que tem 4 canções, e aí logo depois eu estou nesse processo de lançar, de tempos em tempos, uma música nova, só aqui nas plataformas digitais. Claro, você dizia de uma que está em forno. Sim. Não vou pedir um spoiler, ou pode der? Pode. Pode? Então fala. Aqui, de primeira mão aqui pra você, ser o público amado aqui, fala não tem aí. problema. Já quer? Dá aí. Já quer? Então, essa canção... Vai lá. Essa canção, ela se chama
Tudo em Sua Honra. E ela vai ser lançada agora no dia 15 de agosto, que é a data, acho que é a festa de Santa Clara. Alguém me falou, eu fui cantar lá numa paróquia aí, veio uma terciária franciscana. Vamos tirar a prova dos nomes aí. Uma irmãzinha terciária franciscana se aproximou de mim e falou: olha, você vai estar lançando essa música no dia 15 de agosto. É mesmo? Esse dia de Santa Clara. Você foi, olha, não tinha ideia que era Santa Clara, 15 de agosto. Eu tô errado. Não, tá? Eu vou ver já e já te falo aqui. E aí essa canção é um refrãozinho curto também de Santa Faustina, que traduz um pouco dessas canções. O objetivo principal desses trabalhos, Cláudia, é reafirmar aquilo que está lá naquela primeira música. Por mais que a gente passe por tribulações, problemas, angústias, e quem não as tem, não é? Quem não as teve, quem não as terá, mas a gente tem... É dia 11. Tá. Então essa irmãzinha terciária vai aqui, ela deve ter o espírito muito próximo. Isso, exatamente. Tá ali em agosto, né? Bem dia agosto, é dia 11. É dia 11. Mas Nossa Senhora, acho que é da Assunção, se eu não me engano, dia 15. Não tem nada a ver com Santa Clara, não. Mas a gente aceita ela aqui também. Com certeza, venha ser a intercessora. Isso. E aí essa canção é um refrão que os objetivos das canções é ser canal de esperança nesse tempo tão sofrido, né? tão doído, onde muitas pessoas ainda estão procurando se reencontrar, até mesmo nas igrejas, né? Quantas pessoas, às vezes a gente fala, cadê o fulano, cadê a ciclana, né? E a gente talvez não imagine o que esse ciclano, essa beltrana passou ou está passando nesse tempo. É um tempo de pastoreio, é um tempo de cuidado, de ir ao encontro das pessoas, escutá-las, né? Porque a gente não sabe o que cada um viveu nesses tempos. É verdade. E aí as canções, elas têm esse objetivo de chegar primeiro, né, no coração das pessoas. Graças a Deus que a gente tem esse meio aqui da Rádio Catedral também para fazer com que essa graça aconteça. Exato. E aí a canção toca e move as pessoas a voltarem a acreditar e a caminhar. E aí você me dá uma deixa, enquanto você dedilha, de fazer esse convite mesmo a você aí que está agora grudadinho na rádio, né? Se alimentando da palavra de Deus através das músicas. Então ligue agora aí no 32313560 e se torne um benfeitor desta obra. Não é? Se faz bem a você, com certeza vai fazer bem a outros. Aliás, indique a Rádio Catedral para as pessoas que não conhecem. Pergunte, olha, você escuta a Rádio Catedral? Você conhece? Não? Vai lá, passa o link, indique o link da Rádio Catedral e diga, sintonize, escute as músicas, se alimente com a Rádio Catedral, ajude, né? Se torne um benfeitor. 32313560 para você continuar ouvindo esses testemunhos tão lindos aqui, como o do Miguel Ângelo, viu? Então tudo em sua honra. Se não fosse a Rádio Catedral, a gente não estaria aqui, a gente não estaria se comunicando com você que está em casa, né? Então, essa obra ela é fundamental. É simples, mas ela é uma daquelas canções que eu acho que ajuda a gente a rezar. Glorifica minha alma, a inconcebível misericórdia divina. Glorifica minha alma, a inconcebível misericórdia divina. Vamos lá de novo? Glorifica minha alma, a inconcebível misericórdia divina. Glorifica minha alma, a inconcebível misericórdia divina. Tudo em sua honra, tudo em sua honra.
depois sobe de novo. A gente, Mas a gente percebe que tem aí um dedinho de Santa Faustina, né? Tem um dedinho de Santa Faustina. Eu ainda ousaria dizer que tem aí quase que as duas mãos. Os 10 dedinhos de Santa Faustina. Muito bem, está indo pelo caminho certo. Tem data para lançamento essa música? Qual é o dia? Isso, eu vou repetir então de novo. É dia 15 de agosto nas principais plataformas digitais. A canção se chama Tudo em Sua Honra. Tá lá com Miguel Ângelo, cantor católico, que já tem algumas canções que foram lançadas antes dessa. Claro. Essa dinâmica de lançamentos vai aí seguir algum tempo. Porque, como te falei, essas canções elas foram feitas para serem colocadas a serviço, né? E aí a gente está buscando aí alternativas de fazer da melhor maneira possível, né, com uma qualidade para o povo de Deus acessar esses conteúdos, mas sem deixar aí de fazer. Então, nos próximos meses aí vão estar saindo mais algumas outras canções. A ideia é dia 20 de janeiro vai estar sendo lançado um novo EP chamado Quem Como Deus, essa com letras minhas, né, desse tempo. E no final do ano que vem, se tudo der certo, um álbum nas plataformas digitais também, com essas canções com letras exclusivas de Santa Faustina. Nossa, que ideia! Então você tem um projeto. Sim. Que com certeza, você é daqueles que tem os projetos, coloca isso tudo na mão de Deus para que isso se concretize em conformidade com Ele, ou você também dá aquelas atropeladas, calma aí que eu vou dar um jeitinho aqui, para tá demorando demais, como é que é? Olha, foi ótimo você ter perguntado isso, Cláudia, porque assim, é uma das coisas que eu acho que o músico católico vai ter que enfrentar nesses tempos, né? Que são tempos digitais, são tempos novos, né, de evangelização, de consumo, entre aspas, de música, né? Não atinge só nós que servimos com música católica, mas assim, todo mercado de música, até é um termo técnico para a gente usar, porque para a música chegar com qualidade, tem profissionais que estão por detrás, né? Tem profissionais que gravam, tem profissionais que arranjam, tem todo um... E aí talvez as pessoas não consigam, recebam só o produto, né? Elas vejam o produto, mas tem toda a dinâmica anterior, né? E isso é importante de ser dito porque nesse cenário novo, eu acho que a gente soma aí mais dificuldades para quem está começando, né? Eu acho que hoje o mercado da música, a música de forma geral, quem consegue sobreviver a ele ou tirar partido são as pessoas que já têm um nome, né? Já construíram, aí tem toda uma máquina que ajuda, né? Fora do ambiente católico, que eu digo, né? Grandes artistas, né? Grandes pessoas que têm toda uma estrutura. Eu acho que nós que estamos, que é o meu caso, a gente tem, graças a Deus, pessoas também da música católica que fazem um trabalho de excelência também com profissionais que conseguem, graças a Deus, chegaram a esse estágio, né, a esse ponto, que conseguem ter uma estrutura boa de produção, de arranjo, de profissionais que estão ali ao redor fazendo a coisa acontecer. Mas isso não deve impedir a gente que está aí, de alguma forma, que não tem esses recursos, não tem essa dinâmica toda a seu favor, mas a como procurar estratégias para tentar fazer a música chegar. E eu acho que o meu trabalho tem um pouco a ver com isso também. Porque eu fui me cercando de algumas pessoas, conversando com um, com o outro, e fui tentando não parar nos obstáculos. E essas canções que eu falei com você, elas já estão todas produzidas, gravadas, prontinhas para serem lançadas já, mas com muito sacrifício, com muita luta. Nós estamos falando, Miguel, de um produto de qualidade. Sim. Por isso que você se planeja, né? Minha gente, tem várias músicas aí, nós temos acervos. Mas quando nós falamos de música de qualidade, ela requer tempo. Se a gente quer dar de fato algo bom para o povo de Deus, a gente planeja, a gente reza, a gente busca em Deus. Porque a gente tem que dar o pior para Deus, se Ele dá sempre o melhor para nós. Você falou tudo. Então, planeje. Olha, eu não posso. O Miguel acabou de falar, né? Porque se for como eu quero, eu não vou acertar. Eu vou gravar, mas não vai edificar a vida de ninguém. Exato. Se é para gravar de qualquer jeito, minha gente, eu digo para você, não grave. Espera no Senhor, na hora certa você vai gravar e vai dar aquele melhor para Deus que você não imagina, né? Assim? Sim, é assim mesmo. Você falou dessa questão do melhor, como eu não sabia como fazer, eu me cerquei de amigos que têm experiência, me indicaram
pessoas que poderiam se somar, como falei aqui, o Wallace Rangel, né, o Rafinha lá da Bom Pastor fez a parte das programações, teclados, Fabinho Aquino fez os backs, a gente teve aí o Se Entregou Por Ti, que foi esse trabalho, foi o primeiro, e aí exatamente foi essa moção que você falou aí. Então, se é para fazer, vamos procurar fazer da melhor forma possível. E aí as outras canções também seguem essa inspiração e procurando, de certa forma, adequar as possibilidades do momento, mas sem deixar de primar pela qualidade. E também, como você falou, a questão do tempo de Deus, o tempo também do que se está comunicando, né? Não perder a essência, aquilo que é o objetivo, que é colocar essas canções a serviço, né? No tempo certo, da forma correta. Exatamente. Também não adianta você que está, de repente, aí eu queria cantar igual Miguel, queria lançar minha música que está no gaveta, olha aí, ele compôs 40, mas cada uma saindo no seu tempo. Né? Não sei quanto tempo durou, se foi 30 anos, 10 anos, 5 anos, um mês, um dia, não sei, mas do jeito de Deus as músicas estão indo para a igreja, a serviço da igreja, né? Quando a gente espera no Senhor e tem coragem, Ele faz. Ele surpreende a gente. Ele surpreende, é verdade. Mas vamos cantar mais uma música? Vamos cantar mais uma. Eu vou cantar uma que se chama Primavera de Fé, teve a participação especial do Isaías Carneiro. Vai aqui meu abraço ao querido Isaías da Coração Novo, né, da Missão Somos Um, e ele gentilmente fez essa participação especial com a gente. Essa canção também já está nas principais plataformas digitais, se chama Primavera de Fé. Vamos lá! Vamos pedir primavera de fé para o Brasil. Vamos pedir primavera de fé para o Brasil. Sermos mergulhados no Santo Espírito, que transforma em nós a vida de Deus, transformando assim toda a nossa vida e fazendo os santos para o céu. Vamos pedir primavera de fé para o Brasil. Vamos pedir Primaveras de Fé? Veio à mente Primavera Limou Flores. É isso que você quer dizer? Isso. Um colorido diferente para o Brasil? Um colorido diferente. Essa música, ela... Uma vez, não sei se foi o Papa Francisco, foi o Papa João Paulo II, esses dois falaram alguma coisa a ver com ligando primavera com fé. Olha que eu achei interessante isso, né? E o Papa João Paulo II falava muito isso, né? Que o Brasil precisa de novos santos, precisa... na época que ele falava muito isso, e graças a Deus a gente está vendo os frutos disso aos pouquinhos acontecendo. Então essa música tem um pouco disso, desse desejo da gente ver florir um tempo novo. E é interessante que na dinâmica das estações do ano a gente aprende isso, né? Primavera, verão, outono, inverno, primavera. A primavera ela vem depois de um tempo de inverno, né? De frio, de escassez, que eu acho que é um pouco aquilo que a gente passou e está passando aí nesses 2 anos. É um tempo sombrio, né? Vamos dizer assim. Sombrio, nublado. Nublado, você não consegue enxergar muita coisa. Mas se a gente usa o dom da fé que Deus nos deu, né, a gente consegue se manter de pé mesmo sem enxergar nada, nessa certeza de que virá algo da parte de Deus, né? Porque as promessas dele são reais, né? Basta a gente olhar para o Filho dele e a ressurreição, que é a promessa maior que aconteceu, né? E se ele é capaz de ressuscitar o seu Filho a nosso favor, então nada mais a gente não precisa desacreditar, por mais que a gente não consiga enxergar. Acho que esse é o ponto. Nesse tempo. E aí essa música ela quer ser esse exercício de esperança
de colocar nos nossos corações, nos nossos lábios, esse clamor, né, que é somente o Espírito Santo, que é dom do alto, que pode reavivar em nós essa graça. Muito bem, falou tudo bonito. Parabéns. Miguel, você atualmente está em alguma paróquia? Consegue ajudar ali em algum ministério? Aliás, não é porque é músico que ajuda na música, mas você ajuda na música? Olha, eu com certeza, é isso, eu acho excelente a tua pergunta, porque assim, eu acho que ali está todo, eu particularmente acredito muito nisso, ali está todo o segredo, né? Como eu te falei, na missa, eu me identifico, na missa, nas demandas da comunidade, eu participo da Paróquia São Sebastião, ainda sou membro da Paróquia São Sebastião no Cocotá. Devoto dele? Olha, eu acho da Sagrada Família. Eu acho que sou mais de São Miguel. Muito bem. Mas eu amo. Se saiu bem. Nada tenho, pelo contrário. Se é santo, está bem-vindo no time, venha conosco. Mas isso que você falou é importantíssimo. E lá nesse tempo da pandemia, eu ainda pude servir e ajudar 2 outras paróquias lá com a música que também me enriqueceram nesse tempo da pandemia, que é a paróquia Nossa Senhora Aparecida, do padre Gilvan André, e paróquia Santo Antônio, do padre Jerônimo. Então, porque nesse tempo da pandemia tudo ficou tudo fechado, aberto. Ficou nublado. Né? Ficou nublado. Você resumiu bem. E aí nesse tempo foi um tempo também de redescoberta, né? Em cada lugar desse diferente também eu pude sentir um carinho, um acolhimento de Deus. Ele serviu nas missas de falecidos, nos encontros ali de oração, ou o que quer que seja. São formas também de Deus falar ao nosso coração. Claro. Como que é a tua intimidade com o Senhor? Você tem tempo para estar com o Senhor? Ou não? O dia a dia do Miguel é muito corrido e na sua agenda você não tem tempo para estar com o Senhor e beber mais, se abastecer mesmo. Sim, acho que isso é fundamental. É um desafio, né? Que é um exercício, mas é como o ar que a gente respira. Eu acredito muito que o canto, ou a música, ou aquilo que a gente faz, ele é uma forma da gente expressar esse amor incondicional de Deus por nós. E se a gente não se abre a esse amor, que também é um desafio, né? A gente se deixar se amar por Deus, não na teoria, mas na prática, isso é traduzido em gestos que inclui cantar, mas o cantar não é o principal. Eu acredito muito nisso, né? O cantar, o tocar, o que quer que a gente faça na igreja, ele deve ser um movimento, enquanto a gente caminha, a gente serve, a gente expressa aquilo que Deus é, aquilo que Ele age por nós, aquilo que Ele age em nosso favor. E se a gente não procura ter esse tempo de oração da forma que se adequa aí na nossa rotina, a gente vai, como Paulo diz, né, é como algo que um símbolo, né, que soa em vão, né, um som que não toca, que não edifica, né. Eu acredito muito nisso também. Eu particularmente, eu procurei me cercar, eu falei do Wallace Rangel, eu não tenho formação de músico, né, nem de canto e nem de instrumento. Comecei nesse tempo de pandemia a fazer as 2 coisas, mas estou procurando encontrar um equilíbrio para retomar essa atividade. Mas eu procuro me cercar de pessoas que têm isso muito forte. E aí a gente soma as forças, as pessoas que têm um profissionalismo e principalmente tenham também essa visão espiritual. Para que o trabalho fique com qualidade. É importante você sempre buscar sempre uma formação, seja no canto, para trabalhar mais a sua voz, seja na intimidade com Deus, para que você tenha novas inspirações, porque o nosso Deus ele é dinâmico e ele tem sempre palavras diferentes e bonitas para se adequar aos acontecimentos atuais, senão a gente fica para trás. Exatamente. E também o Senhor sempre ele nos capacita na maneira de como colocar isso na mão daqueles que mais precisam. Qual é a linguagem que eles usam? Né? Inserir a gente lá naquele meio. Se não for por Deus, a gente não entra no coração dessas pessoas, dos nossos irmãos. Cada vez mais estamos fechados num casulo, num quadrado, e como é que a gente vai furar essa parede aí para entrar no coração das pessoas? Se não for através de Deus, dessa intimidade. Quem é Deus para o Miguel? Olha, Deus é aquele que se entregou por mim. Né? Você estava falando aí, eu estava me lembrando, uma das coisas mais alegres, uma vez eu estava cantando numa missa lá nessa paróquia Nossa Senhora Aparecida,
e fui substituir uma pessoa que não podia ir e fui cantar numa missa, normalmente com violão, com voz, né? E no final de tudo veio um senhorzinho, né, me abraçou e falou, eu cantei até aquela música Maria de Deus, Senhora da Paz. Ele sabia que essa música era da Grão de Trigo, e para mim era uma coisa difícil, né? Ele falou, olha, você está cantando a música da Grão de Trigo, né? Canto de como? Eu falei, nossa, o senhor sabe que essa música é da comunidade Grão de Trigo, né? Aí ele falou, olha, muito obrigado porque você cantou para Deus, né? A gente sentia no nosso coração que você estava cantando para Deus. E quando vem essas partilhas, me faz lembrar da responsabilidade do músico. Da gente, primeiro, estar buscando isso que você falou, né, dessa conexão com o Senhor, para expressar isso através do canto. O resto é consequência. Exato. O resto é consequência, né? A gente, e aí, para mim, é muito clara essa dinâmica do ministério, né? O ministério claro que não é um ministério instituído, mas no sentido de, pelo nosso batismo, a gente tem a consciência de serviço. O nosso canto, a gente é chamado para cantar e tocar, é um instrumento, né? Nós somos esses instrumentos e através dos nossos limites, através das nossas vidas, Deus fala em nós e fala também no coração das pessoas. Basta a gente se deixar usar conduzir, e conduzir. Né? Como que nós estamos já indo para conclusão? Você pode, quiser dedilhar alguma coisa aí, já para aquecer o coração e a alma. Ele já vai preparando, nós vamos encerrar com uma música, obviamente. Como que as pessoas hoje podem encontrar? Tá em todas as plataformas digitais, suas músicas. Fala aí, como é que as pessoas te encontram? As pessoas podem me encontrar no Instagram, @cantor_católico_Miguel_Ângelo, Cantor Miguel Ângelo, você pode encontrar lá, a gente está postando bastante coisa. Canal no YouTube também, Miguel Ângelo Informação. Eu tenho procurado lançar as músicas nas plataformas, mas colocar também de alguma forma no YouTube para que as pessoas que não acessam as plataformas digitais ou têm dificuldade possam acessar de uma outra maneira também. E na fanpage Cantor Católico Miguel Ângelo. Então são as mídias, só entrar em contato lá, a gente responde a todo mundo, inclusive quem quiser encomendar o CD Se Entregou por Ti, o vira e mexe eu estou colocando esses CDs, a conta gota, mas tem pessoas que têm sinalizado, eu tenho mandado para o Rio e para fora do Rio de Janeiro, nos Correios. A gente vai encaminhando esse CD para as pessoas que querem conhecer o trabalho, que preferem também algo físico. Então são esses os caminhos que vocês podem me contactar. Eu vou ficar muito feliz de poder interagir com as pessoas, porque eu de fato enxergo nisso uma possibilidade de crescimento de ambas as partes, né? Quando a gente interage com as pessoas, a gente sempre deixa um pouco da gente, mas recebe também. Recebe. E é o que está acontecendo aqui no programa de hoje. Eu já vou te agradecer pela acolhida, pela singeleza, pela sua docilidade aí na condução da entrevista. Nós que agradecemos. Obrigada pelo seu sim. Obrigada por ter respondido a Elizabeth Martins. Já vou dando meu beijo. Beth, beijo no seu coração. Luciano! Um abraço, Lu! Seu coraçãozão agora pra ti. Obrigada, Miguel. Deus te abençoe. Querida. Deus continue te inspirando. Que você seja essa boca de Deus mesmo. Sendo dócil às inspirações que Deus vai colocando no teu coração. Muito obrigado mesmo. Deus pague. Deus abençoe grandiosamente a sua vida, viu? Amém, eu agradeço. Vamos cantar, minha gente. Obrigada a você que ficou conosco, viu? Até o próximo programa no Ritmo da Fé. Deus abençoe você. Vamos terminar então com uma música mariana. O nome dessa música se chama Maria de Todos os Tempos. Ela vai falar um pouquinho da história daquela que é a mãe do Senhor, como ela teve essa experiência de Deus na vida concreta. Vamos lá. Quando o pecado no mundo entrou, Deus prometeu ao homem salvar de uma mulher viria a luz, que com seus pés todo mal iria
Deus, somos filhos teus, nossa mãe.